Salve nação, povo Fla, passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já não deixe de deixar seu like aí, valeu? Não deixe de compartilhar para os amigos em todas as redes sociais. Esse é o seu canal de notícia Rio Fla Notícias e vamos assistir a mais um vídeo bacana aqui no canal. Segue! E ó, o Flamengo voltou a vencer. Tá? O Flamengo que estava com um péssimo aproveitamento. O Flamengo estava com um péssimo aproveitamento aí com o Sampaoli. Tinha 38% de aproveitamento até o jogo de hoje. Eram 3 derrotas do Flamengo do Sampaoli. Com uma vitória, hoje consegue a sua segunda... É a segunda vitória do Sampaoli ou a terceira? Eu acho que é a segunda. Segunda. Que ele ganhou do Maringá. Também terceira. Terceira vitória. Perdeu para o Internacional de Porto Alegre, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Atlético Paranaense e vinha já começando uma cobrança. Rodrigo Viga, está com a gente direto do Rio de Janeiro. Sobre a partida do Flamengo, eu digo o seguinte, eu não quero analisar, Viga, o trabalho do Sampaoli só pelo resultado. Porque eu não vejo um Flamengo jogando mal com o Sampaoli. Contra o Botafogo, perdeu dezenas de chances de gol. Só o Gabigol perdeu 3 chances claras. Contra o Internacional, perdeu chances e o Santos comprometeu. Contra o Atlético Paranaense, perdeu chances e o Santos comprometeu. É o que eu falo, hoje o Flamengo teve goleiro. Hoje o Matheus Cunha, quando precisou, ele pegou. O Santos, quando você precisa dele, ele não pega nada. Qualquer bola entra. Então, eu costumo dizer que eu não acho o Flamengo do Sampaoli um time que joga mal. Hoje venceu de novo, aí vão falar, mas não ganhou de nenhum time grande ainda. Não mesmo. Ganhou do Maringá, ganhou do Nublense e o Goiás, ali comparado aos times de muita tradição do futebol brasileiro, não é um grandão. Mas jogou bem, Viga. E eu quero dar destaque o seguinte, Léo Pereira, pra mim, jogou muito. Gostei do Léo Pereira hoje, gostei do Pulgar e gostei do Vitor Hugo, tá? É o que eu falo, o Vitor Hugo tem que dar chance pro moleque como deram pro João Gomes. Porque se ele tá jogando bem, se ele tá dando fôlego pro meio-campo do Flamengo, assim como o Pulgar, que eu também gostei bastante, cara, eu acho que esses dois, hoje, Viga, não sei se você concorda, tem que ser a dupla de volante titular do Flamengo. É quem tá jogando, é quem tá dando ritmo pro time. O Pulgar mesmo hoje saiu aplaudido. Não sei se você concorda, se não concorda. E uma coisa, o Flamengo hoje tem segurança. Tem um goleiro. E se o Matheus Cunha se firmar, deixa o cara ganhar confiança. Tá vindo o Rossi, azar. O Rossi não é essas mil maravilhas também. Se o cara agarrar bem, deixa ele se firmar no Flamengo, Viga. Fala, pilhado. Grande abraço para você aí, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, aproveitando para celebrar essa marca aí de 4 milhões de inscritos. E, Viga, só para complementar, hein? Poderia ter sido 6 hoje, de novo. Perdeu o gol de novo. Exato. Eu concordo com você em gênero, número e grau, e não é de hoje que eu venho reivindicando a presença do Vitor Hugo aqui como titular na equipe do Flamengo, porque eu achava que o Vitor Hugo tá jogando bem quando entra e, ao começar jogando, ele foi fundamental e acho que vai ser essencial para o Flamengo, para esse link, para essa conexão que estava faltando ali do lado direito do Flamengo, né? Porque às vezes o Fabrício Bruno tinha que arrastar, carregar a bola para que ela chegasse até lá na frente. O Wesley, que joga como uma espécie de ponteiro, joga como uma espécie de beirada. Então concordo com você que o Vitor Hugo realmente merece a titularidade, ainda mais porque o Thiago Maia vinha numa instabilidade enorme, vinha sendo um lutador de karatê em campo, né? Hora em cima, hora embaixo, eu não sei qual é a faixa dele, mas não era primeiro dan com certeza. E o Eric Pulgar, que eu peguei muito no pé dele, até prometi ao Vampeta que ele pudesse dar um clique em um banho meu desnudo na praia de Copacabana. Acho que já eu vou ter que se continuar nessa batida, se continuar nessa toada, tá, Pulgar? Então não vai se empolgando, não. Se fizer mais uns 10, 15 jogos nesse nível, enfim, eu vou chamar o Vampeta aqui no Rio de Janeiro para fazer esse registro. Agora, o Flamengo, nesse momento, o que o Flamengo precisa, viu, pilhado? Precisa vencer. Vencer para se autoafirmar, para ganhar a confiança. Agora, o rubro-negro carioca hoje está a quilômetros de distância, para mim, dos 2 favoritos à conquista do Campeonato Brasileiro. São 2 times espetaculares.
Um que dá espetáculo, que é o Fluminense. E outro que é um espetáculo, porque vem numa batida, num ritmo há muito tempo, que é o Palmeiras. E é um time que perde muito pouco. Então, hoje, nesse momento, a fotografia de agora é um campeonato que tem 2 protagonistas ou 2 grandes candidatos ao título. O Fluminense, que dá espetáculo, joga bem em casa, fora de casa, na altitude, no céu, na terra, na galáxia. É um time admirável. Contra o Cruzeiro hoje terminou com 2 a menos, ainda assim, quase fez o terceiro num contra-ataque. E o Palmeiras, é isso que vocês estão falando aí, é um time encaixado, azeitado, com uma mecânica de jogo muito própria, difícil de ser batido. Então, para um campeonato por pontos corridos, nada melhor do que para o Palmeiras ter essa característica, essa pegada, esse ritmo, esse diapasão. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte, só para fechar, viu, meu caro pilhado, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, assim eu vejo, enxergo, e não é boa vontade da minha parte, assim é uma melhora, uma evolução no time do Flamengo. Quando é que eu posso dizer que é uma evolução no time do Flamengo? Justamente por essas questões que a gente vem falando aqui. Chances, oportunidades, não seria nada anormal o Flamengo ter vencido o Clássico contra o Botafogo, não seria nada anormal o Flamengo ter vencido aquela partida que perdeu também para o Internacional em Porto Alegre. Não seria nenhum aborto da natureza o Flamengo ter vencido o Atlético do Paraná jogando na Arena da Baixada. Então as chances estão aparecendo. O time está em formação e vai fazer essa formatação ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que talvez já seja muito tarde para pegar esses 2 ponteiros, 2 times quase que imbatíveis. O Palmeiras pelos números e o Fluminense pelo futebol apresentado, viu, pilhado? Como disse o Viga, né, que analisando não o resultado, tá, Flávio Prado, que você também falou que acha que o Sampaoli vai dar uma nova cara para esse Flamengo, você acredita que ele vai fazer um bom trabalho, porque não analisando o resultado, o Flamengo foi melhor que o Botafogo, perdeu. Tudo bem, teve jogador a mais, com a expulsão do Rafael, mas venceu, mas perdeu. O Flamengo jogou bem contra o Internacional no Beira-Rio. Não foi um mau jogo do Flamengo, perdeu chances, inclusive. Um minuto antes do gol, exatamente. 1 minuto antes teve uma bola na trave. E o gol foi falha do Santos. Pode falar o que quiser. Tava adiantado, tava mal posicionado. Foi um golaço do Maurício. Mas não é para levar aquele gol. Contra o Atlético Paranaense, para mim, o Santos falou nos 2 gols. No primeiro, gol de pelada. E no segundo, teve o choque, azar. Espalmou para dentro da área. Também achei que poderia evitar o gol. Então foi um Flamengo que não jogou mal, mas que perdeu esses jogos por perder muitos gols e por ter um goleiro que passa total insegurança para sua defesa. Sem falar nas pataquadas, né, Pilhado? Sem falar nas pataquadas dele na saída com o pé. Porque o Sampaoli tem tentado literalmente forçar uma barra, fazer com que o Santos seja o cara da primeira bola na saída de jogo do Flamengo. E nitidamente, ele não é horroroso com os pés, ele é muito melhor do que era o Neneca, por exemplo, quando tentaram fazer isso no passado. Agora, está longe de ser aquele cara que possa dar início a jogar. São poucos os goleiros, inclusive, que conseguem fazer isso. Talvez se o Rogério Ceni hoje estivesse à disposição como jogador, não como treinador, se encaixasse de forma perfeita num Fluminense da vida ou num Flamengo da vida que tem essa ideologia, tem essa filosofia. Concordo com você. Agora é preciso entender se essa má fase do Santos... A gente reclamava muito porque ele não pegava pênalti, mas se essa má fase do Santos tem a ver com a insegurança que o sistema defensivo passa ao goleiro, e aí o goleiro não confiando no seu sistema defensivo, não confiando nos seus laterais, não confiando na sua zaga, fica um tanto quanto mais vulnerável, seja tecnicamente, seja fisicamente ou até mesmo psicologicamente, ou se realmente é uma questão própria do jogador, inclusive já sentindo essa pressão externa, que é a presença iminente do Rossi. Também acho que o Rossi não é o último refrigerante gelado do deserto, mas vem com cancha, com tarima internacional, vem do Boca e talvez o Santos já esteja sentindo toda essa áurea, todo esse ambiente desfavorável a ele. Mas tendo a crer, viu, meu caro pilhado, que há 2 fatores influenciando muito ele. Ele talvez não esteja sentindo confortável com essa missão de ser o cara da primeira bola, daquelas metidas longas, porque não é perfil dele, e tendo a entender também
porque ele vinha se sentindo muito fragilizado, muito inseguro com a vulnerabilidade do sistema defensivo do Flamengo, que melhorou com a presença do Pulgar e do Vitor Hugo, mas precisa progredir e evoluir muito mais. Ô, Viga, mas aí eu acho desculpa também. O goleiro tem que agarrar quando a bola chega, pô. A defesa tá passando em segurança, azar, ele passa em segurança pra defesa. O goleiro, caro como ele foi, ele custou quase 18 milhões de reais. Um goleiro que veio do Atlético Paranaense a peso de ouro, eu mesmo dizia, baita contratação do Flamengo. Goleiro que foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Não tem que sentir pressão porque a zaga não passa segurança, ele tem que defender quando a bola vai no gol. E mas outra, nem sair do gol. Ô, Viga, nem sair do gol ele saía. A bola ia dentro da pequena área, ele ficava olhando a bola. O Flamengo cansou de levar gol assim. Mas ele sempre foi um goleiro nota 8, né? Eu acho que foi super valorizado, talvez, entendeu? Por conta das conquistas que fez. Lembro-me bem que a contratação do Santos aconteceu, era um desejo já antigo, mas acho que talvez ela tenha sido sacramentada, depois o Flamengo perdeu aquela partida decisiva contra o Atlético do Paraná no Maracanã, que ele fechou o gol, literalmente. O Flamengo perdeu lá em Curitiba, teve um caminhão de chance no Maracanã, não conseguiu fazer os gols e lá no finalzinho acabou tomando um gol do Nicão, já tinha tomado um gol de uma falha bizarra do Felipe Luiz. Então sempre foi um goleiro nota 8, nunca foi um goleiro nota 9,5, nota 10. E concordo que pela fase que vive o Santos, e por ser um bom goleiro, pelo menos tem demonstrado até agora, o Matheus Cunha merece uma chance, merece uma oportunidade. Eu só lamento que talvez esse personagem pudesse ser, num passado recente, o Neneca. Mas ele acabou perdendo o rumo, acabou perdendo o prumo, perdeu um pouco a cabeça e ficou relegado a terceiro plano. Mas era o goleiro, todos lembram do Campeonato Brasileiro de 2022 em plena pandemia, o jogo que ele fez contra o Palmeiras jogando no Allianz Arena, aí em São Paulo, era sem dúvida alguma o goleiro que o Flamengo apostava, lapidava e talhava para estar hoje pronto, salvo engano foi em 2021 aquele jogo, né? Pronto para ser o titular do gol rubro-negro. O Flamengo teve que ir ao mercado, procurar alternativas, encontrou o Santos, que é o goleiro nota 8, não é o goleiro nota 10. Vem o Rossi aí, mas acho que o Matheus Cunha não é de hoje, já está merecendo essa chance, já está merecendo essa oportunidade, porque está demonstrando segurança e está passando confiança ao seu sistema defensivo. Você já jogou futebol, todo mundo já jogou futebol, talvez o Piperno seja o mais caneleiro da mesa, sem dúvida alguma, né? Até porque eu vi vídeos, vi o histórico dele, realmente era um zagueiro butinudo, mas quem já jogou futebol sabe que aquela história de que um bom time começa por um bom goleiro é uma boa verdade, até na pelada. Você tem um frangueiro lá atrás, ou você tem um goleiro que falha lá atrás, você acaba jogando mais para proteger o goleiro do que em busca do gol adversário, viu, Pilhado? Ô, Flávio, eu estava passando para você sobre essa situação do Sampaoli. Agora, é para dar um otimismo, porque o Flamengo joga bem desde que o Sampaoli chegou, desperdiçou chances e ainda não conquistou grandes resultados? Ou não dá para ser otimista, lembrando o fato de que o Flamengo ainda não venceu um grandão? Aquele de muita tradição, porque as vitórias do Flamengo foram Goiás, Nublense e Maringá. Mas e Curitiba. Mas o Curitiba, o São Paulo estava já? Hoje. Não. No Curitiba o São Paulo não estava. Era o interino. Verdade. É uma sinalização positiva, né? Quando você começa a jogar bem, começa a criar jogadas, começa a ser mais ofensivo, mais agressivo. Hoje eu vi só o primeiro tempo do jogo do Flamengo, porque a gente começou a jornada aqui, né, do jogo do Palmeiras, mas pelo que o Bruno falou, o segundo tempo foi muito bom do Flamengo. Então o time está mostrando sinal de evolução, o time está crescendo, o time está... E esse é assim mesmo, né? Você não vai... Não tem milagre, não é de uma hora para outra que a coisa começa a fluir. Eu gosto do trabalho do São Paulo, eu gosto da maneira como ele pensa futebol, a agressividade com que ele joga. E com o elenco que o Flamengo tem tudo para dar certo. Agora, realmente está muito difícil pegar o Palmeiras, né? Que o Palmeiras não para de ganhar. E aí... De novo, eu ainda não tirei da cabeça essa ideia dos dois favoritos ao título, o Flamengo e o Palmeiras. E aí eu fico olhando a diferença de um para o outro. O Fluminense é mais favorito que o Flamengo hoje, viu, Flávio? Você acha? Eu acho. Não, a bola do Fluminense é boa. Tá melhor que a do Flamengo. O problema é elenco, né? Você viu, o Alexander lá teve problema hoje e o André foi expulso. Vai fazer uma diferença enorme no próximo jogo. Com certeza vai. Hoje o Pedro machuca com alguns minutos entre o Bruno Henrique, né? Essa coisa de elenco é que eu tenho alguma dúvida. Tinha o Gabigol que estava suspenso. Isso. Agora, a bola do Fluminense está melhor que a do Flamengo, claro que sim.
Mas tem uma coisa, o jogo do Fluminense em Fortaleza mostrou bem a questão do elenco. Isso. Primeira vez que o Fluminense teve que descansar um pouquinho o time titular, já aconteceu aquilo tudo. Mas o Diniz deu mole ali, né, Perna? Ele deu mole naquele jogo porque ele, numa tacada só, se você já não tem um elenco disponível, você numa tacada só desmonta todas as vértebras, né? Acaba com a espinha dorsal. Numa tacada só, ele tirou ali o John Arias, que indubitavelmente é o melhor jogador do Fluminense disparado. Falam do André, falam do Cano. O John Arias é craque de bola. Ele, numa tacada só, ele tirou o John Arias, Paulo Henrique Ganso e Cano. Ou seja, acabou com praticamente toda a espinha dorsal do time. Ficou apenas o André. Apenas entre aspas, porque é um jogador gigante. Tomara que não se perca, né? Essa expulsão dele hoje foi ridícula, porque ele tinha acabado de tomar o cartão amarelo, reclamou com a arbitragem e tomou o vermelho. Tomara que não suba o sucesso à cabeça desse rapaz. Acho que não vai subir, porque tem um talento danado. Então, acho que ali o Diniz deu mole. Se você não tem elenco disponível, então, nessa rodada eu vou poupar vou poupar 2. Agora, todo de uma vez só, ele pediu. E acabou perdendo no jogo fora de casa contra um Fortaleza, que é um time chato, é um time enjoado. Vai vender caro para todo mundo nesse Campeonato Brasileiro, viu, Pipiá? Dessa questão de disputa de campeonato, o Fluminense ele tem essa dúvida em relação à reposição e o Fluminense está em 3 competições. O Flamengo, ano passado, também ele começa mal o brasileiro e aí não consegue pegar. E o Palmeiras começou mal o brasileiro do ano passado também. Esse ano o Palmeiras começa bem, o que é pior para quem quer correr atrás. Porque ano passado o Palmeiras ele só venceu no 4º jogo dele no campeonato. 7 pontos a mais no mesmo número de jogos. Sim. Então o Palmeiras começa melhor esse ano. Claro, todo campeonato vai ter um vice-campeão. Mas nem todo vice-campeão lutou pelo título. Tem campeonato que ninguém lutou. Só o campeão vai ali, disparou e acabou. Mesmo, né? Foi isso ano passado. Pode acontecer de novo? Pode. E acho que o Fluminense talvez seja o que tenha mais condição de tentar correr atrás, mas é difícil. Que normalmente tem campeonato brasileiro que quando o campeão faz mais de 80, normalmente é porque ele correu sozinho. E quando tem disputa é que o campeão faz 70 e poucos. Mas dificilmente 2 times, acho que nunca aconteceu com 20 clubes, 2 times passarem dos 80 pontos. Acho que nunca aconteceu no Campeonato Brasileiro com 20 clubes. Então não é fácil. O Flamengo ano passado ele se acertou a tempo de disputar e ganhar as 2 Copas. Esse ano tem uma questão que o sorteio da Copa do Brasil foi ruim, né? Porque nas oitavas vem o Fluminense. E nesse momento, a ida já é semana que vem, o Fluminense está melhor que o Flamengo. Claro que não é impossível o Flamengo eliminar o Fluminense. Mas ele pega um Fluminense numa fase melhor. Pode ser o confronto que faça o Flamengo crescer, hein, Pipiá? Pode. Mas eu acho que esse confronto, eu acho que define quem talvez vá brigar com o Palmeiras. Eu acho que o perdedor desse confronto é o que segue no Brasileiro. Pode ser. Pode ser que se o Fluminense passa... Perdedor? Porque tira uma competição. Tira uma competição, pode ser. É que por exemplo, se passa o Fluminense, que tem menos elenco, ele vai seguir, vai para as quartas. Aí, Libertadores, ele vai passar para as oitavas. Já ganhou 3 jogos. Aí o Diniz vai ter que fazer uma escolha em um certo momento que ele não vai ter elenco para jogar as 3. E talvez... Se ele estiver nas quartas da Copa do Brasil, entrando nas oitavas da Libertadores, talvez ele escolha... Fora eventuais perdas na janela do meio de ano, né? Sim. E não precisa perder muito. Falamos o André, por exemplo. Os 2 de hoje, pronto. O André e o Alexandre. Se ele perder esses 2 jogadores, o João Arias, enfim, né? Perder esses caras, ferrou. Como é que vai fazer? Principalmente, na minha opinião, André, Arias, Ganso e Cano. Esses caras hoje no Fluminense, eu acho... Ganso e Cano, eles não vão ter repasse pela idade e tal. Mas os outros podem sim ser negociados. O André, eu diria que vai ser uma surpresa. Não, digo por lesão, entendeu? Se perder um desses jogadores... Não, mas eu tô falando em coisa definitiva mesmo. Tipo assim, a saída do André é uma coisa que me parece meio inevitável. Eu também acho. Eu acho que ele vai sair, pelo nível do jogo dele. A possibilidade dele sair no meio do ano é enorme. O Alexandre é um baita jogador. Tomara que o Marcelo foi considerado o melhor em campo hoje. Dedicou para o Alexandre o troféu que ele recebeu. Então isso é preocupante. Mas se esse menino também tem um grande potencial para sair rapidamente, né? E aí fica difícil repor. O Fluminense não tem conseguido reposição. Não tem conseguido. Mas o fato é que hoje ainda não dá, na minha avaliação, viu, Flávio? Hoje ainda não dá para botar o Flamengo como favorito. Concordo com você.
está apontando numa direção, diferentemente do que mostrava com o português. Há uma perspectiva, precisa evoluir defensivamente, talvez tenha encontrado o encaixe aí do Pulgar com o Vitor Hugo, tomara que eu venha reivindicando o Vitor Hugo há muito tempo, precisa evoluir ofensivamente, porque não vão ser todos os jogos em que o Flamengo vai ter chances, uma atrás da outra, e vai ter oportunidade de marcar, talvez bata de frente com o Palmeiras, contra um próprio Fluminense, contra um adversário mais duro, vai criar 2, 3 chances e vai ter que guardar uma ou duas. Caso contrário, talvez tenha que abraçar mais uma derrota na competição. Então, acho que hoje ainda eu não consigo apontar o Flamengo como favorito, mas talvez esteja num caminho, num prumo, num rumo, em uma direção, diferentemente do que a gente via com o técnico Vitor Pereira. E já vejo nessa trajetória, nessa estrada rumo ao título, Fluminense e Palmeiras com uma certa distância, inclusive em relação ao Flamengo, torcendo, é claro, para que o Flamengo possa amadurecer sob o comando técnico Jorge Sampaoli, viu, Flávio? Dá para saber o que aconteceu com o Pedro, Viga? Já tem alguma informação? É muscular, salvo engano, foi coxa, e o Alexander, foi adutor. E, salvo engano, o Alexander do Fluminense foi joelho, e talvez tenha sido algo que mereça um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado, porque no jeito que ele saiu de campo revoltado e chorando, foi algo relativamente grave, não é algo para ficar fora 1 ou 2 partidas, não, Flávio. Claro que o exame de imagem vai dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, vai ser mais esclarecedor, mas é uma pena, porque é um baita jogador esse menino Alexandre. E o Fluminense tem a proeza, né, de ser uma indústria, ser uma fábrica de produção de bons jogadores, como o Flamengo também é. Falta dar chance, falta dar oportunidade para essa molecada toda. Um pouco mais para o Matheus França, que agora arrumou um problema aí com a carteira de habilitação dele, um pouco mais para o Vitor Hugo, um pouco mais para o Matheus Gonçalves, um pouco mais para todos. Não adianta jogar só na grife, só no slogan, só na marca. Tem que estar com vontade, com gana e com dedicação. O jogador do Cruzeiro caiu em cima do joelho do Alexander, né? Foi isso, né? Ele estava de pé disputando a bola. Mas tem que ver se foi ligamento, se foi alguma coisa séria. Um exame de imagem. É isso, porque para o Marcelo ter dedicado o prêmio a ele, é porque parece ser grave. Ele saiu chorando. Ele tentou, ele voltou pro jogo, ficou 1, 2 minutos em campo e desabou. Né? E normalmente, os departamentos médicos, eles, até pela prática, né? Eles mais ou menos já sabem que a coisa pegou. Não sabe o grau e tal, mas sabe que é condição séria. O cara já... É muito difícil o médico errar. Mas pelo quadro não foi uma coisa legal, não. E ó, a gente vai falar do Fluminense, né, que venceu o Cruzeiro fora de casa, só dando destaque pro golaço do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro, talento, é impressionante o talento que ele tem. Um golaço de letra, ele tinha perdido um gol. Ele tinha perdido um gol cara a cara, tá, no primeiro tempo, que ele furou a bola, mas o gol de letra, ele pega a bola no ar. De letra, a bola não tá nem no chão. Foi um passe, ó, você pode ver, ela não vai rolando, ó, ela vai no alto, ó, no alto. E ele pega ela no alto, de letra, um golaço. É um cara genial, é um cara, claro, que tá envelhecendo, né, 34 anos. Mas o que esse cara joga e o que ele já ganhou de título, o Everton tem 2 títulos brasileiros pelo Flamengo, 2 pelo Cruzeiro, 4. Tem título de Libertadores pelo Flamengo, tem título de Copa do Brasil pelo Flamengo, acho que ele não tem pelo Cruzeiro. Foi jogador de Copa do Mundo. É uma carreira brilhante do Everton Ribeiro e acho que ele ainda pode ser muito aproveitado, sim, principalmente num time que vai pregar tanto posse de bola. Claro, também vai pregar muito marcação, pressão na frente e pode ter que repor. Mas eu acho o Everton Ribeiro craque, né, de talento, assim. Ele é craque, ele, assim, esses anos do Flamengo vencedores, ele tem uma participação enorme, ele é um cara que é difícil, muitas vezes, quando o Flamengo traz algum jogador, aí veio Cebolinha, aí tinha Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, muitas vezes dava uma ideia, pode tirar o Everton Ribeiro, assim, porque ele é um cara, ele é mais um organizador de jogo, ele não é, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol e depois o Pedro, eles entregam muito gol na temporada, gol, assistência, o número é muito alto ali, desses 4 ali. E o Everton Ribeiro, ele, você pegar os números, ele não entrena, não faz tanto gol e não dá tanta assistência. Ele é o cara que dita o ritmo. Ele me lembra um pouquinho o jeito de jogar do Ricardinho, que jogou no Corinthians também. Um meia canhoto, mais de ditar ritmo, de tocar, de acelerar no momento certo.
ele me lembra um pouco, né? Um jogador muito habilidoso e muito inteligente, de toque curto, de ditar ritmo de jogo. Ele joga muita bola. Mas tava devendo, hein, Bruno? Tava devendo bastante, a torcida já tava... Ele não tinha feito gol ainda em 2023. Viga, eu só vou te cortar para não te interromper, porque a gente vai finalizando o Canelada na Rádio Jovem Pan. Hein, galera? Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você da rádio que também se inscreveu no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube. A gente bateu hoje 4 milhões de inscritos no YouTube e agradece a todos vocês. Batemos aqui no Canelada. Então, 4 milhões de pessoas, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Seguimos no YouTube, hein? Seguimos no YouTube. Viga, você queria falar do Everton Ribeiro rapidinho, só pra gente falar rápido do Fluminense? Pode concluir. Eu acho que ele estava devendo, e esse gol para ele, porque não foi qualquer gol, né? Foi gol de craque, e isso ele a gente sabe, há muito tempo. Andou sendo inventado aí por técnicos em diversas posições, mas como disse muito bem o Bruno, é do tipo motorzinho, né? É o cara que dá o ritmo, que dá o dinamismo ao time, e para o Flamengo é muito bom poder recuperar a moral, a confiança do Everton Ribeiro, porque acho que ele também vai ser muito útil para esse rubro-negro carioca, até porque o Arrascaeta ainda não está 100%, não está na ponta dos cascos, e o Flamengo precisa de um organizador do time, enquanto esse organizador não está bem, que é o caso do uruguaio Arrascaeta, viu, Pilhado? E como diz o velho Vamp, né, se o quarteto tá bem... O Flamengo tá bem. Aí você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, ou Bruno Henrique e Gabigol. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe para vocês. Não deixe de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito aqui no canal. Estamos crescendo graças a vocês e vai ajudar mais ainda se você deixar o like e compartilhar para geral aí, valeu? Espero que tenham gostado de mais um vídeo e a gente volta com mais informações do Flamengo aqui no canal Rio Flá Notícias. Segue o povo, vem!